O candidato Maurício Randes, que pertence ao PROS, disputa o governo. Nosso convidado de hoje, vamos para o segundo bloco. Marcelo Montanini volta perguntando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Aldo, candidato. Primeiro eu queria fazer uma pergunta em cima do que ele perguntou, né? Sérgio levantou todo o histórico, também foi dito no começo do programa a biografia, e o senhor vem e se apresenta como novo, com um partido, com algumas práticas da velha política, que a gente pode falar não só da questão ideológica, que, enfim, a gente não pode dizer qual é a matriz ideológica do seu partido, porque presencialmente tentou com Marina, com Alckmin, com Bolsonaro, com Álvaro Dias, hoje está com o PT. Tem alguns estados apoiando candidatura de Bolsonaro, candidatura do DEM, do PSDB. E o senhor, com essa biografia que já foi falada, saiu da política, voltou, já teve cargo, já teve mandato, e agora se apresenta como novo. Como convencer? Por que o senhor é o novo? Sou novo pelas práticas. Em primeiro lugar, quando eu falo de justiça social, Marcelo, você é muito novo, você talvez não tenha acompanhado. Quando ninguém queria ser advogado de sindicato, eu era advogado de sindicato trabalhador. Mas isso é coisa do passado, né? Não, mas a história da pessoa, você só faz alguma coisa no presente em função do que você fez. Mas você vai levantar um histórico, então já não é novo. Não, eu sou novo, vou dizer por que eu sou novo. Sou novo na prática, Marcelo. Então, na prática, quando eu estou na política, fazendo uma proposta de justiça social, eu estou com uma história toda, uma trajetória toda de justiça social. Você não sabe o que é trabalhar, por exemplo, 4 anos para um sindicato, gratuitamente, porque você acredita que aquele sindicato é importante para organizar os trabalhadores. Isso está na minha história. Depois, como deputado federal... Qual foi o sindicato, candidato? Sinisprev. O senhor trabalhou de graça para todos eles? Para muitos desses sindicatos. E nunca ganhou nada? Não, sempre ganhei. Mas depois, então não trabalhou de graça? Trabalhei durante 4 anos, por exemplo. Você já trabalhou 4 anos de graça? Eu já trabalhei. Eu já trabalhei 2 anos e meio de graça. 2 anos e meio. Pronto, eu trabalhei 4. Então, se você chegar e pegar para um sindicato, você ficar trabalhando, porque aquele sindicato ainda não tem condição de lhe pagar, e você ficar como advogado. Mas ao final teve um ganho? Ou não. Teve sindicatos que eu não tive ganho. Não ganhou, mas trabalhou. Sim, mas trabalhei. Porque eu acredito nos sindicatos de trabalhadores. Então, é uma vida dedicada a uma causa, Marcelo. Ponto 1. Segundo, eu estou fazendo uma campanha, Aldo, dizendo a verdade. Você está vendo aí uma campanha de mentiras. Eu estava dizendo aqui no intervalo. Então todos os outros mentem. Não sei se todos os outros, eu estou vendo muita mentira. Tá. Mentira do Paulo, mentira do Armando, por exemplo, do Paulo e Armando passaram a campanha sabendo que Lula não era o presidente, passaram a campanha eleitoral quase toda, até 3 dias, dizendo que o candidato era Lula, que meu presidente era Lula, para pegar carona na popularidade de Lula. Eu vi Armando com a estrelinha ainda que desbotada e vi Paulo no PSB, que odiava Dilma Rousseff, está agora calado, parece que o governo de Dilma Rousseff foi bom e parece que tudo de errado foi o governo de Temer. Eu estou procurando dizer a verdade, pelo menos o que eu acho que é a verdade, que eu não sou dono da verdade. Mas o que eu acho que é a verdade é que o Brasil começou a desandar, foi no governo de Dilma Rousseff. E o governo de Dilma Rousseff foi escolhido por quem? Por Lula, que botou na chapa Dilma e Temer. E aí o governo de Temer é muito ruim, mas o governo de Dilma foi muito ruim. E aí o que é que eles estão fazendo campanha? Dizendo que só o governo de Temer foi ruim, como se o governo de Dilma fosse bom. Foram 14 milhões de desempregados, Marcelo. Depois eles sabiam que o candidato a presidente não era Lula, era o ex-prefeito de São Paulo. Então, fizeram política sem dizer a verdade. Eu poderia fazer política, ou essa candidatura a governador, tentando pegar carona na popularidade de Lula, só que isso não era correto. Eu podia, porque os valores pelos quais o povo gosta de Lula são os meus valores, são os valores que eu pratiquei em toda a minha vida de advogado de trabalhador, de advogado dos movimentos sociais e de deputado federal. Vou terminar isso? Vou terminar? Passar para o Jairo então, para ele perguntar. É novo, sim. Porque é novo nessa política brasileira não fazer política com intriga, fazer política olhando nos olhos, dizendo a verdade, fazer política coerente com a sua história. Isso é muito novo. Porque o que está sendo feito aí são manobras de cartório como essa que eu disse, para tirar o tempo de televisão de Ciro Gomes e fazendo campanha sem dizer a verdade. Isso é que é a velha política. Deixa eu passar para Jairo. Agora, candidato, antes de passar para Jairo, o senhor foi líder importante do PT, um deputado... Fui líder da bancada na Câmara de 82 deputados. O senhor tem raiva de Lula hoje, é? Não, eu discordo. Mas o senhor fala com uma certa mágoa de Lula, mas tem mágoa pelo que Lula fez? Eu estou falando com veemência para Marcelo, porque veio dizer que a minha candidatura não era nova, porque eu tenho 56 anos. Às vezes uma pessoa com 100 anos... Desculpa. A sua idade não tem nada a ver, tem a ver o seu histórico. Pronto. Ele elencou 31 anos de vida. Eu estou dizendo que o meu histórico é novo.
porque Sim. é prática nova na política brasileira. O que o Brasil precisa é desse tipo de prática. Mas de Lula o senhor tem mágoa, eu raiva vou falar ou de não? Lula, eu vou falar a questão de Lula. Para mim, a questão de Lula é a seguinte. Lula fez muita coisa boa. Fez Bolsa Família, fez políticas sociais. Para Pernambuco, especialmente, trouxe a refinaria da Petrobras, começou a Transnordestina. Só que parece que só foi Lula, né? Houve uma participação daquelas forças. E eu, inclusive, me sinto, como deputado federal, líder da bancada de Lula na Câmara, eu fui coautor de muitas dessas iniciativas. Então, isso é positivo, Aldo. Agora, isto não quer dizer que Lula não comete erros. Lula, deixa eu terminar. Lula cometeu muitos erros, a começar com essa frouxidão em relação à corrupção. Seus principais ministros estão presos, ele próprio está condenado, está respondendo outros processos. Então, é preciso ter a coragem de dizer que Lula não é santo, nem é Deus, como uma certa seita fica querendo dizer ou sem acreditar para pegar carona em sua popularidade. Eu, repito, poderia fazer a candidatura a governador pegando carona na popularidade de Lula, porque fui coautor de muitas das propostas dele. O senhor conviveu bem com ele, o senhor nunca notou não que ele era... Mas deixa eu concluir isso. E podia fazer, porque ajudei a trazer muitas das coisas. E fui líder da bancada. Não estou fazendo por honestidade, porque digo honestamente para as pessoas o que eu acho que foi positivo do que ele fez e o que foi negativo. Por exemplo, ele errou muito nas suas escolhas. Quando ele escolheu Palocci para ser ministro da Fazenda, era um cara que desde ali, eu sem ter elemento, eu já sentia que não era um cara sincero, que não era um cara correto. Está aí agora vendo só quadrado, não é isso? Lula escolheu Dilma Rousseff, que eu achava um absurdo. Eu me lembro que eu comentando com o Tasso Genro, com o Zé Eduardo Cardoso, eu digo, não é possível. Quando começou-se a falar que Lula ia colocá-la, eu digo, não é possível que vai colocar essa senhora para ser presidente da República, é despreparada. E aí ela foi um desastre, que desandou a economia brasileira. Concatenar para poder eu vou terminar. E ela botou 14 milhões de desempregados, desandou a economia brasileira, botou na vice Temer, que foi outra tragédia, e as pessoas estão dizendo que ela é vítima. Vítimas são os 14 milhões de desempregados. Uma rápida pergunta, sim ou não? O senhor se arrepende de ter convivido com Lula? Não, eu acho que Lula, naquele momento, cumpriu um papel histórico. E hoje o senhor descarta importante. Eu acho que ele hoje está fora do jogo. Então, o candidato é Haddad. Ele, né? O candidato é Haddad. O candidato que eu acho que vai superar a fase ruim da política brasileira de hoje chama-se Ciro Gomes. Ele vai eliminar, ele vai superar essa polarização PT-PSDB que fez muito mal à sociedade brasileira. Vamos rodar. Jairo Lima. Estanque a democracia. Jairo Lima. Bom, boa noite, Aldo. Boa noite, colegas. Boa noite, candidato. Boa noite, telespectador. Justamente em cima do PDT. O PDT compõe a sua chapa majoritária, sua candidata a vice-governadora é a Isabela de Roldão, que é do PDT. O PDT compõe a base governista, não saiu do governo, né? E a gente fica imaginando aqui o que faria o senhor não compor novamente com o PSB num futuro governo, numa futura composição, já que o senhor está tentando se desvincular também da base governista para ser oposicionista nessa campanha? Jairo, a minha candidatura e de Isabela de Roldão tem um perfil muito claro. Nós estamos dizendo ao povo de Pernambuco, se o pernambucano está satisfeito com essa situação que está aí, ele vota no atual governador Paulo Câmara. Se ele está acomodado com esse Pernambuco desanimado, esse Pernambuco estagnado, esse Pernambuco atemorizado. Se ele quiser voltar ao passado, aquela velha prática conservadora, ele vai encontrar no palanque do senador Armando Monteiro uma alternativa de uma oposição conservadora. Se ele quiser uma oposição progressista, à esquerda, inovadora, renovando o método de fazer política, ele tem no cardápio a candidatura Maurício Ramos e Isabela de Roldão. Você sabe, Jair, que você acompanha a política, que a primeira parte das decisões da democracia é a elaboração do cardápio. E com esse sistema político altamente concentrado, que foi a reforma feita por Eduardo Cunha, com o apoio dos grandes partidos, as coisas são muito decididas no processo nacional, as coligações. E você fica no Estado, para você compor as coligações, às vezes com uma certa dificuldade pelo que está sendo feito nacionalmente. Então, esse sistema político brasileiro, ele é moribundo. Ele está na sua fase terminal. Daí vai surgir um novo sistema partidário. E aí, o que se trata nesse momento é de você apresentar uma alternativa para Pernambuco com
conteúdo programático. Isso aí nós estamos fazendo com toda clareza, mesmo sendo uma coligação menor, com apenas 3 partidos, navegando em meio em 2 grandes superestruturas. Mas voltaria duas pro grandes PSB? superestruturas. Não há Agora, hipótese. desculpa, candidato, acho que o que o Jair... já faz 2 anos que eu saí do PSB, 2 ou mais anos. Vou passar para o Antônio Lucena e depois para o Arthur, mas eu acho que o que o Jair quis dizer é essa permanência de cargos do PDT no governo. O senhor não se incomoda com isso, não? Assim, tem 80 cargos do PDT aí você quer dentro o quê? do governo. Aí você quer o quê? Que eu chegue lá como coronel velho do asfalto e mande sair as pessoas que estão lá? Não seria mais coerente, não, lá para ter uma candidatura independente? Mas eu não mando nelas, Aldo. Isso é a velha política que você está reproduzindo aí, do jeito autoritário, que porque é candidato a governador, vai mandar as pessoas pedirem demissão do emprego. Às vezes, que Mas não seria o rompimento com o sistema que tanto o senhor fala, não? Não, eu não estou falando de rompimento com o sistema. Eu estou dizendo construir uma nova política. A começar por eliminar esse negócio do caciquismo. Não é porque eu sou candidato a governador que eu vou mandar nas pessoas que eventualmente são filiadas a um dos partidos da coligação e ocupam cargos públicos. Quem falava em nova política era Eduardo Campos. Eduardo Campos tem essa coisa da nova política. E ele é dono da ideia de querer construir uma nova forma de fazer política. Eduardo Campos estava justamente percebendo que tinha que reinventar a política. Uma coisa que ele dizia com razão era essa velha polarização PT e PSDB já deu o que tinha que dar. E você vê, ainda hoje... tem gente pensando com essa lógica, uma lógica de polarização, uma lógica binária. Na verdade, uma democracia ela é muito mais do que apenas um contra o outro. É preciso você identificar propostas programáticas comuns para você ter saltos de qualidade. Antônio é isso que a minha candidatura cientista político, faz a pergunta. Boa noite, candidato. Boa noite a todos os colegas da bancada. Mas trabalhando sobre essa questão das alianças, né, e tirar uma dúvida com o senhor. Veja, essa sua candidatura ela foi feita meio que tardiamente. Foi. Né, ela foi apresentada meio que, digamos assim, em cima da hora. O senhor se coloca como candidato do futuro, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que algumas coisas atropelaram. Como, por exemplo, o conteúdo que o senhor apresentou ao TRE do seu programa, ele só tem uma única página. Né? Então, parece que as coisas meio que foram feitas em cima das coxas. O que é que o senhor teria a dizer sobre isso? Por que essa constituição da sua candidatura ela demorou tanto tempo? E também o que lhe distingue dos outros políticos, já que inclusive o senhor fez parte do próprio governo Eduardo, Paulo Câmara e assim por diante? Antônio, você percebeu que, você acompanhou o processo e viu que Pernambuco estava insatisfeito, como está, com o atual governo. Pernambuco não está vibrando com a oposição conservadora. E Pernambuco estava buscando uma alternativa. Essa alternativa estava sendo construída há 2 anos pela candidatura da vereadora, da Marília Reis. Essa candidatura foi tirada num verdadeiro estupro político. Uma manobra dos cartórios do PT e do PSB, com os cartórios daqui, com os cartórios nacionais, sobretudo para evitar que Ciro Gomes tivesse o apoio do PSB, porque a maioria dos diretórios regionais do PSB queriam apoiar Ciro Gomes. Isso daria um tempo de televisão, uma musculatura muito grande à candidatura. Então, houve uma combinação de interesses de não fortalecer o tempo de televisão e a candidatura de Ciro Gomes e tirar a Marília Reis, que ameaçava a eleição do atual governador. Então, as pessoas estavam me chamando, eu estava fazendo um trabalho que estava me entusiasmando lá na OEA, com direitos humanos, acesso a direitos dos setores vulneráveis. As pessoas estavam me chamando, a princípio, para ser candidato a senador. E aí depois, no processo, como houve o estupro da retirada da candidatura de Marília, nas negociações, nos diálogos entre os partidos, eu fui instado a ser o candidato da coligação a governador, pelo fato de ter sido líder da bancada, presidente da Comissão de Justiça, ter o trânsito que eu tenho em Brasília, a experiência política e a capacidade de renovar os métodos. Porque esse diálogo que nós começamos a travar só tinha sentido se fosse apresentar uma candidatura com esta ideia-força, a ideia-força de reconstruir um método de fazer política. E as pessoas estão percebendo, estão vendo que nós estamos fazendo uma campanha totalmente diferente. Você não vê aquele horror de militância paga, você não vê essas coligações com as pessoas se odiando entre si. Mas não é porque não tem dinheiro? A campanha de vocês é pobre. Não, mas a gente podia estar no esforço desesperado. Mas se tivesse dinheiro, não ia fazer o mesmo que os outros fazem? Não, não iríamos não. Não iríamos não. Não iríamos. Como é? Muito pouco a rua, tem voltado mais a reuniões internas. Não, eu tenho conversado com as pessoas na rua, sem precisar de vir aquela enturragem de militância paga. Sem produção. Que aquilo ali está uma coisa lastimável. Arthur Leandro, porque isso tem custo depois na administração. Essa estrutura loteia essas grandes coligações, loteia os cargos e depois compromete contratos futuros. Isso é a velha política que nós estamos rompendo com ela ao fazer uma candidatura como estamos fazendo. Arthur Leandro, cientista político. Boa noite. Candidato, boa noite.
a imagem que o senhor tem apresentado na sua candidatura é exatamente a imagem de um político do futuro que traz um novo alento para o modo de se relacionar com os adversários, de dialogar com a sociedade. Isso faz parte da imagem e da proposta que o senhor traz a partir da sua interlocução com a imprensa e com a sociedade. Eu queria falar de futuro nesse sentido, né? Ontem saiu a pesquisa do IBOPE aqui para o estado de Pernambuco e essa sua proposta ela tem pontuado 3% no conjunto das candidaturas, enquanto que o governo do estado, o candidato a governador a reeleição, ele lidera, né, seguido pelo senador Armando Monteiro, disparado lá na frente, né? Inclusive a gente não tem ainda a definição se a reeleição vai ser no primeiro turno ou vai para o segundo turno, e o senhor vem com 3 pontos. A se manter esse cenário, provavelmente o senhor vai para a oposição agora, depois com o fechamento das urnas a partir do ano que vem. Que tipo de oposição, se esse for o caso, se essa for a tendência a ser confirmada, o senhor vai fazer? Se o urubu cantasse, estava na gaiola, né, Arthur? Essa eleição não está definida. É uma eleição que não está ainda empolgando a população. Candidato. O Paulo Câmara tem quase 30, o senhor tem 2, não está? Está em aberto. Você tem um terço. Um terço tem 2 semanas de eleição, né? 3, né? 2 semanas praticamente. 20 dias. Né? 20 dias. 3 7, 21. 3 semanas. Então, o que é que eu quero dizer a você, Aldo? Que essa eleição ela é totalmente diferente, Arthur, das demais que nós temos no nosso histórico. As pessoas estão desencantadas com a política. A política foi ao fundo do poço. Então, no primeiro momento, essas grandes estruturas, com grandes tempos de televisão, com muitos candidatos a deputados, recursos aí sobrando para cabos eleitorais, para vereadores, é um horror. Mas, olha, desculpe interromper ele de novo. Se o senhor pudesse não fazer do mesmo jeito, se o senhor tivesse dinheiro, muitos candidatos pedindo voto para o senhor, não queria, não? Não, com essa estrutura de ficar dando não sei quantos R$1.000 para não sei quem, não queria. Mas quem está dando tantos R$1.000? Assim? Aí você sabe. Não, eu estou perguntando o senhor, o senhor é que tem que responder, não sou eu que sou candidato, não. Você disse aqui na sua pergunta... Quem é que está dando dinheiro? Você disse na sua pergunta que se eu pudesse, eu também estaria iguais aos outros candidatos, dando muito dinheiro. Então você admitiu que estão dando, ok? É possível que sim, é possível que não, né? O telespectador sabe que aí o que está aí é um horror de militância paga, uma coisa que atinge até a própria dignidade da democracia. Você sabe disso e o telespectador sabe. Mas, Arthur, o que é que eu quero dizer a você? É que essa eleição está em aberto. Mesmo nos que estão respondendo à pesquisa, você tem um terço que é não. Não sabe, branco, nulo, indeciso. Então a eleição está em aberto em primeiro lugar por isso. Em segundo lugar, porque as pessoas tendem a responder com aquela coisa assim que está muito em evidência das grandes estruturas. Perceber que há uma alternativa, que essa candidatura Maurício Randes e Isabela de Roldão, da nossa coligação Pernambuco que você quer, é um processo. Primeiro o gente fica conhecendo, eita, tem uma candidatura alternativa. Depois ele vai ouvir, vai prestar atenção. Depois ele vai perceber a viabilidade. E aí o que eu quero dizer, e foi muito bom você levantar isso, é que uma eleição em aberto, que ainda tem 3 semanas, dá tempo sim de o eleitor não ser guiado pelas pesquisas. Você acha que reverte? Acho que reverte. Candidato, o senhor falou em truque de Tércios, mas esse tem que ser um truque de Mandrake, né? Não, de Mandrake não. As pessoas terem informação. Quando elas começarem a ter informação, que tem uma alternativa política, fazendo diferente, renovando o método de fazer política, mas com experiência política, porque também um momento de reconstrução da política, é preciso você saber pessoas que entendam como é que se dá a política e que rejeitam mas isso falta a velha tempo, forma né? O de seu fazer tempo política. é pouco na TV e no rádio, né? O senhor tem o quê? 40 segundos? Tem 40 segundos é e pouco 70 para nas passar inserções. essa mensagem. E a única forma de passar a mensagem não é só na propaganda eleitoral Mídia de social, rádio e TV. tal. Aqui vocês estão Tem um gentilmente, espaço né, eu quero razoável. agradecer a TV Nova, está propiciando um momento para eu dialogar com a população de Pernambuco. Eu dialogo nas ruas, nos sinais, nas feiras, nos mercados, nas mídias sociais e nas reuniões presenciais. Ontem, por exemplo... Candidato, Vou para Inácio para depois rodar. Você queria complementar? eu Por queria favor, Inácio, perdoe. Só para... que o tema complementar. O tema ainda é oposição, mas dentro de uma perspectiva, então, mais otimista para a coligação que o candidato representa, que é imaginar, colocar a situação da sua chapa sendo eleita no governo do Estado, e a gente tem um cenário nacional em que provavelmente um dos seus adversários, das candidaturas que o senhor repudia como sendo representante daquilo que não deve ser feito, Haddad ou Bolsonaro, deve
está eleita na presidência da República. Como é que o governo do Estado vai se relacionar com o governo federal dentro desse cenário? Ou vai ser Ciro? Com protagonismo político. Eu ainda acho que as pessoas aos poucos, vão perceber que, por exemplo, aqueles que não querem Bolsonaro, que estão no campo progressista, no campo da centro-esquerda, no campo de propostas que promovam mais igualdade social, vão perceber que entre Haddad e Ciro, que estão nesse campo, né, de centro-esquerda, Ciro tem mais condições de derrotar Bolsonaro. Não pela pessoa de Bolsonaro, mas o que Bolsonaro representa, né? A defesa da volta da ditadura, da violência, não é? O machismo, a homofobia. Ou seja, quem não concorda com esses valores vai fazer um voto estratégico. O voto estratégico é quem tem mais condições de derrotar o cara que representa esses valores, que é o Bolsonaro. E as pessoas vão percebendo que Ciro tem mais condições. Por quê? Porque Haddad ele tem menos rejeição aqui em Pernambuco, porque, evidentemente, Lula fez muita coisa boa para Pernambuco. Mas se você anda em outros estados, é uma rejeição muito grande, aquela volta da polarização PT-PSDB. Então, muitos analistas, com razão, estão chegando à conclusão que Ciro tem mais condições de derrotar Bolsonaro do que Marina ou do que Haddad, que estão nesse campo progressista. Então, eu tenho esperança que Ciro ganhe. Mas, independente, se Ciro não ganhar, se Haddad ganhar, eu tenho diálogo com ele também, ele está na centro-esquerda. Se Bolsonaro ganhar, nós vamos ter altivez. E eu sei como é que as coisas acontecem em Brasília. Eu tive em Brasília 12 anos, eu impunha os interesses de Pernambuco de Brasília, sem me meter com construtora, com nada errado, eu consegui executar minhas emendas pela força política que eu tinha como deputado federal. Todos os anos eu estava na lista dos 10 deputados federais mais influentes. Então é esta experiência, Arthur, que eu estou colocando à disposição do povo de Pernambuco para experimentar uma alternativa diferente dessas duas opções que estão aí, ou o Pernambuco atual ou o Pernambuco da oposição conservadora. Deixa eu pedir sua permissão, eu tenho que ir para mais um intervalo, aos colegas de mesa.